Olá, seja bem-vindo à oitava edição do Congresso Brasileiro do Varejo Farmacêutico, Combrafarma. Eu me chamo Divaldo Pereira de Lira Júnior, sou professor da Universidade Federal de Sergipe e coordeno o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social. Além disso, eu sou consultor do Conselho Federal de Farmácia e do Ministério da Saúde. Bom, eu fui convidado pela organização do evento para falar sobre desafios e oportunidades da implantação do cuidado farmacêutico na farmácia comunitária. Para iniciar, é importante destacar que, nos últimos tempos, o isolamento social ele tem enfatizado uma busca muito importante da população pela informação. As pessoas estão absolutamente desamparadas nesse momento de tantas dificuldades e se perguntam muitas vezes, com relação à pandemia, sobre o que é a doença, como é o fator que gera esse contágio, e aí ela tem medicamentos, mas daí ela não sabe se o medicamento que ela tem serve para o quê, como é que ela toma. Então, tudo isso deixa a farmácia numa posição de destaque. A farmácia é um ambiente de saúde mais próximo da população e, segundo a Organização Mundial de Saúde, a farmácia é um estabelecimento que deveria ser integrado ao sistema de saúde, participando de maneira efetiva de ações de prevenção, promoção e manutenção da saúde. Bom, mas quando a gente fala em informação e saúde, é importante destacar que existe um problema mundial chamado de literacidade em saúde. A falta de literacidade em saúde, o analfabetismo funcional em saúde, ele é amplamente difundido e estudado em várias partes do mundo. Em alguns países é possível verificar uma diferença. No Canadá, que é um país onde praticamente 100% da população é alfabetizada, 60% das pessoas têm dificuldades com relação à utilização de seus medicamentos, a maneira como ela se cuida, como ela trata da própria saúde, etc. Em países mais escolarizados, como a Suécia ou mesmo a Inglaterra, a proficiência em saúde ela é maior. Porém, é nítido que a desinformação em saúde é um problema mundial. No Brasil, a gente tem quase 92% da população alfabetizada e a gente não tem dados concretos com relação ao analfabetismo em saúde. Mas quando a gente fala em analfabetismo funcional, é importante destacar que aproximadamente 30% da nossa população não compreende, ou não entende o que lê ou escreve. Quando a gente faz essa transposição para dentro da área da saúde, essas dificuldades são ainda maiores. Para a gente fazer uma analogia, é só comparar com os Estados Unidos, onde é possível observar que 99% dos americanos sabem ler, mas que só 12% dessa população é considerado literato em saúde, é considerado proficiente em saúde, é considerado uma pessoa que consegue se autocuidar. A baixa literacidade faz com que ocorra um aumento nas visitas da urgência, o tempo de permanência em hospital, os tratamentos que são menos efetivos e as taxas de mortalidade. Isso aumenta muito quando a gente fala em minorias e quando a gente fala, no caso dos homens e das mulheres. No mundo todo, há mais mulheres que têm analfabetismo em saúde do que homens. E isso gera um custo anual, só nos Estados Unidos, na ordem de 73 bilhões de dólares, e isso impacta diretamente no plano de saúde, nos planos de saúde privados nos Estados Unidos e dos planos de saúde pública, como no caso do Medicare. O que seria essa literacidade em saúde? Como eu disse, seria a falta de conhecimento, a incapacidade para obter, processar ou entender informações básicas, tanto que são fornecidas pelos serviços, como quando o indivíduo está sozinho e que ele vai ter que tomar decisões apropriadas para cuidar da sua própria saúde. Existem publicações do sistema de saúde americano que falam que o paciente não entende, que boa parte dos pacientes não entende o que é dito pelo médico nem o que está na sua prescrição.
Esses dados, como eu disse, eles aumentam, segundo a Organização Mundial de Saúde, quando a gente fala de minorias, no caso, os negros e de outras populações, bem quando a gente fala de mulheres que, em boa parte dos países menos desenvolvidos, têm menos acesso à educação. Quando a gente fala de busca pela informação, o paciente que tem uma escolaridade maior, que tem uma proficiência em saúde maior, normalmente vai buscar informação em redes sociais ou em veículos que estão mais próximos ou mais acessíveis às suas necessidades. Esse estudo publicado na Espanha mostra que nos países desenvolvidos, quando os pacientes têm dúvidas em relação à utilização de antibióticos, muitas vezes eles utilizam o Twitter como um meio de buscar informação. E o veículo mais encontrado, ou seja, a página mais visitada, é da Organização Mundial de Saúde. Quando a gente faz uma comparação com o Brasil, é absolutamente diferente. O Brasil é um dos países que mais utiliza a internet no mundo, onde os brasileiros gastam mais tempo utilizando essa internet e que eles utilizam, dentre as alternativas disponíveis pela internet, além do Dr. Google, há um uso constante das redes sociais. O Brasil é o segundo país que mais tempo gasta utilizando redes sociais no planeta. E o problema das redes sociais em relação à informação em saúde, especificamente em relação aos medicamentos, é bastante assustadora. Estima-se que 70% das informações, por exemplo, durante o período da pandemia, obtidas por pessoas no mundo todo, foi obtido por meio de influenciadores digitais e até mesmo políticos, sendo que 20%, segundo as estatísticas, dessas informações são consideradas desinformação ou fake news. E isso tem um impacto direto na nossa vida, porque, embora exista um uso disseminado de fake news, ainda há um controle ainda restrito dessas informações. Estima-se que 59% das informações falsas sobre a Covid-19 continuam disponíveis no Twitter, 27% no YouTube e 24% no Facebook. E aí, como as pessoas não sabem distinguir o joio do trigo, elas simplesmente se baseiam em informações inverídicas, informações que são distorcidas ou que muitas vezes geram menos possibilidade de um cuidado efetivo do que um dano a esse paciente. Nesse contexto, como eu já falei, a literacidade em saúde é fundamental. É difícil ter proficiência em saúde. Estudos mostram que uma parte significativa dos profissionais de saúde não sabem exatamente como resolver essas situações. Um estudo recente mostra que até os farmacêuticos em alguns países têm dificuldade de fazer um manejo adequado dessas informações em saúde baseadas em evidência, ou seja, informações seguras que ajudam o profissional de saúde a tomar decisões racionais que otimizam a utilização dos medicamentos, gerando qualidade, efetividade, segurança e melhor adesão aos tratamentos. Por que isso acontece? Porque estima-se que hoje a gente tenha em torno de 100 artigos sobre medicamentos sendo publicados por dia. É um número exagerado de informação, muitas delas informações que não são devidamente estruturadas e não tem como o indivíduo conseguir fazer a triagem dessa informação e consumir a informação correta para poder oferecer ao paciente de maneira efetiva. Portanto, é importante treinar os profissionais de saúde. No caso específico dessa minha apresentação, eu vou dar ênfase ao farmacêutico, para que ele consiga gerar uma informação mais efetiva, uma informação que gere mais qualidade e segurança para os pacientes. Quando a gente fala da Covid, só para dar um exemplo prático, a gente já se deparou com uma série de substâncias que eram difundidas como substâncias que poderiam melhorar o tratamento da Covid. Recentemente, várias dessas substâncias tiveram seus resultados refutados pela literatura
e, mais recentemente, a dexametasona, que é um corticoide, vem sendo identificado como um produto que pode ajudar o tratamento dos pacientes hospitalizados. Então, essa dinamicidade na informação gera a necessidade de ter profissionais de saúde em locais estratégicos, como farmácias comunitárias, próximas ao paciente, para informar de maneira adequada, racional, e ajudar esses pacientes e profissionais de saúde a tomarem decisões que sejam baseadas em evidência. Bom, mas no meio desse contexto todo, no meio desse excesso de informação, qual o impacto da tecnologia na vida do farmacêutico e na vida da farmácia? Estudos mostram que a gente está vivendo uma revolução digital. E essa revolução digital tem um impacto direto na forma de pensar, né, na forma de utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis, quer seja a automação, a inteligência artificial, a internet móvel, ou a internet nas nuvens, e etc. A questão da inovação como uma necessidade de desconstruir uma série de comportamentos e ações que já vinham sendo desenvolvidas ao longo de séculos, por outras absolutamente novas, como essa que está acontecendo agora. Eu estou na minha casa dando essa palestra para você que está aí me assistindo. A ideia de empresas disruptivas que, pensando em todo esse contexto, remodelam a forma de gerir, de construir e de dar sustentabilidade tanto a quem gerencia como a quem executa o trabalho, e, posteriormente, todas essas informações juntas influenciando diretamente na gestão da saúde das pessoas por meio de utilização de meios de produção e de tecnologias que possam gerar melhores resultados em saúde para as pessoas. Bom, mas as tecnologias digitais disruptivas, elas não são apenas benéficas, elas têm consequências. Uma dessas consequências vai ter um impacto direto nos mercados de trabalho. Estima-se que pelo menos 35 profissões elas vão ser extintas ou vão entrar em estágio de extinção na maioria dos países do mundo, né? De acordo com alguns estudos específicos nessa área, a inteligência artificial e a automação vão ter uma influência direta, tanto em profissões estratégicas, como motorista ou piloto de avião, quanto juízes, economistas, advogados, e estima-se que mais de 5 milhões de pessoas vão perder seus empregos por conta da automação e da inteligência artificial. Outra consequência danosa a todos é a ideia de cibercôndria, né? A introdução de vários aplicativos que ajudarão o indivíduo a fazer descobertas de problemas de saúde em casa tem gerado em algumas pessoas um processo de hipocondria relacionado à tecnologia. O excesso de informação, a disponibilidade desses aplicativos faz com que a pessoa crie ideias não necessariamente verdadeiras de que estão doentes, certo? E isso pode ter um impacto no sistema de saúde. Do mesmo modo, a questão do uso excessivo das tecnologias, principalmente das redes sociais, tem influenciado diretamente na saúde mental das pessoas. Nunca houve tantos suicídios como agora. Nunca houve tantas pessoas com depressão ou com ansiedade como agora, e muitas vezes esses problemas estão associados ao uso excessivo das redes sociais, inclusive no trabalho. Então, em consequência da informação estar próxima, da gente estar se interagindo com um número maior de pessoas, é importante que a gente compreenda que nesse mundo em evolução, esse mundo em efervescência, as tecnologias elas podem ser ferramentas de trabalho e, ao mesmo tempo, elas podem ser veículos negativos em relação ao estabelecimento de bons vínculos com as pessoas. Bom, de que modo esse farmacêutico ele pode trabalhar utilizando essa tecnologia de modo que ela possa ser diferente? Então, a primeira compreensão que a gente tem que entender
é que o modelo atual aplicado às farmácias comunitárias, elas estão relacionadas a um modelo chamado de paradigma tecnicista. É um modelo relacionado à segunda e à terceira revoluções industriais, que já falavam da questão da substituição do homem pela máquina, que tinha uma filosofia utilitarista, onde o homem é considerado uma peça dentro da grande engrenagem que é o mundo, e com isso as artes já mostram isso há quase 100 anos, filmes como Metrópolis já falam de automação e substituição do homem pela máquina, bem como em tempos modernos do genial Charlie Chaplin fala da mesma temática. Hoje, as tecnologias disruptivas elas já existem e já fazem parte da rotina, inclusive de alguns serviços de saúde no Brasil. Aqui a gente tem, como a gente pode observar, uma foto em cima de uma máquina que unitariza doses de medicamentos em hospitais aqui no Brasil. Do lado direito, a gente tem robôs, né, que funcionam como carrinhos, né, de medicamentos que levam os produtos da farmácia hospitalar para dentro da unidade de atendimento, para que o farmacêutico clínico, junto com o enfermeiro, eles possam fazer a administração desses produtos. Embaixo, uma impressora 3D que está preparando um comprimido, né? Há estudos que mostram que, a depender da disponibilidade da matéria-prima e da substância, o comprimido ou alguns produtos de saúde, alguns medicamentos, eles poderão ser feitos, inclusive, na casa do paciente. Então, questões como essa já fazem parte da nossa vida, bem como a introdução de drones na entrega de produtos. Essas tecnologias disruptivas, elas vão ter um impacto maior dentro da vida de uma farmácia comunitária quando a gente concebe um modelo tecnicista em que a farmácia é apenas um ponto de entrega de medicamento, onde o paciente vai buscar esse produto, ele muitas vezes, tendo acesso ao produto, muitas vezes tem dúvida em relação a ele, mesmo que tenha um farmacêutico, o paciente não interage com esse profissional de saúde, então as relações que existem, elas são desprovidas de sentimentos, o que gera uma certa apatia, distanciamento e fragilidade, e não gera vinculação ao serviço. As máquinas de comprimidos, as máquinas de medicamentos, elas podem ser utilizadas para o atendimento expresso de pacientes que já têm orientações prévias, que já são informados. Mas não se entende que uma máquina de medicamentos ela consiga substituir algo absolutamente diferente. Mas as tecnologias disruptivas são uma realidade e aqui no Brasil isso também é constatado. Eu assisti uma palestra recente, né, no YouTube, uma live lá no YouTube da Febrafar, onde o presidente, o Edson Tassi, ele fala de uma série de ferramentas, né, de aplicativos que já vêm sendo utilizados dentro da Febrafar, para administração, compra e venda de produtos no Brasil. Quando a gente fala de um modelo disruptivo, é importante que a gente compreenda que a disrupção é um modelo de conceito, é uma forma diferente da gente ver as coisas. Então, nesse modelo diferente de ver as coisas, a baixa literacidade em saúde requer que a farmácia ela tenha um foco mais direcionado ao paciente. É importante destacar que dos 15 países que mais vendem medicamentos no mundo, a maioria deles tem farmacêutico tempo integral na farmácia e esses farmacêuticos, de alguma maneira, atuam não sendo apenas gerenciadores do serviço ou entregadores de caixa. Eles trabalham de maneira a atender as necessidades do paciente e, sobretudo, trabalham numa ótica de valorizar o paciente, o cliente, como um ser humano, alguém que precisa de cuidado. É por isso que, mesmo em países como os Estados Unidos, como a gente pode observar, as farmácias elas são identificadas dentro de uma drugstore como um estabelecimento de saúde, um estabelecimento onde o paciente pode buscar cuidado. Aqui a gente está vendo um salão de uma farmácia conceito do grupo Walgreens, que é o maior grupo farmacêutico do varejo farmacêutico mundial, né? E a gente pode observar que tem um técnico no salão principal que faz a triagem dos pacientes. Quando o paciente tem conhecimento suficiente, ele vai buscar o seu medicamento usando a tecnologia.
ele vai buscar a informação no atendimento expresso. Mas a maioria dos pacientes nos Estados Unidos, eles precisam de orientações específicas, né? Lembre que a gente está falando de um país que tem um nível de escolaridade semelhante ao nosso, mas com um nível de qualidade maior. Porém, dentro daquele salão, há um espaço específico onde está em evidência o farmacêutico. E aqui em inglês está dizendo, pergunte ao seu farmacêutico. Então, o paciente vai, consulta o farmacêutico se senta e faz o primeiro atendimento desse paciente sentado nesse salão principal, separado né, da busca expressa, para uma orientação específica para o paciente. Quando há uma necessidade de um atendimento mais direcionado, o farmacêutico convida o paciente para o consultório e, a partir dessas orientações de cuidado ao paciente, o paciente gera resultados positivos. Qual é o ponto-chave dessa questão? É que estima-se que em vários países do mundo a venda do varejo ela já chegou próximo do limite, certo? Então, a venda com foco no produto ela já está em patamares limítrofes. Qual foi a sacada das grandes empresas nesse país? Direcionar para o cuidado e vender serviço. Então, isso aqui é um estudo que está aqui do seu lado direito, é um estudo publicado em 2016 nos Estados Unidos, por pesquisadores que fizeram um estudo dentro da rede Walgreens. E, a partir desses estudos, eles começaram a observar que apenas a melhora de 3% na adesão ao tratamento, ou seja, no uso contínuo dos medicamentos, fez com que ocorresse uma redução de buscas ao hospital de 1,8%, e uma busca aos setores de urgências hospitalares de 2,7%, de 0,53% de pacientes que ficaram fora do hospital, pacientes que foram para o hospital, e isso teve uma economia substancial. Então, os planos de saúde públicos e privados americanos já começam a observar os serviços como uma forma de atuação de maneira preventiva, reduzindo custos para o plano de saúde e gerando uma nova possibilidade de negócio para dentro da farmácia. Para que isso aconteça, é importante que o paciente tenha a compreensão da necessidade de se envolver com o seu próprio tratamento. E a Organização Mundial de Saúde chama esse conceito de engajamento. Então, o paciente ele tem que se engajar no tratamento de saúde. Como funciona esse engajamento? O conceito de engajamento tem a ver com o efeito do paciente se sensibilizar e se comprometer e colaborar de maneira ativa e não passiva no cumprimento das ações do cuidado da saúde, desde a orientação do médico sobre os cuidados que ele tem que ter na rotina, quanto na questão da utilização correta de seus medicamentos. Então, dentro dessa perspectiva, a revista Forbes, ela fala que um dos grandes calcanhares de Aquiles do modelo do varejo farmacêutico é o engajamento dos pacientes. Eles acham que os planos de saúde teriam absolutamente uma maior rentabilidade, lucratividade, se houvesse uma maior participação desse paciente. Portanto, estimular o paciente a cuidar da sua própria saúde, estimular o paciente por meio da educação em saúde, para que ele seja um agente ativo no processo do cuidado, é fundamental, e a farmácia tem um papel importante nesse sentido. É por isso que grandes redes americanas têm feito propagandas da participação do farmacêutico como um elemento de mediação para que o paciente tenha essa condição, certo? Aqui a gente tem várias propagandas de várias redes de farmácia americana falando do farmacêutico como um indivíduo que tem um conhecimento sem limite, um indivíduo que pode atuar de maneira direta na otimização do uso dos medicamentos. E o paciente é o parceiro, o paciente vai estabelecer uma aliança com esse farmacêutico para cuidar da sua saúde. Aqui do lado direito, a gente consegue ver uma foto que ela tem mais de 10 anos, onde, inclusive, a telefarmácia vem sendo usada nos Estados Unidos para otimizar esse serviço. O farmacêutico está 24 horas por dia à disposição desse paciente. Bom, mas de que maneira efetiva o farmacêutico pode engajar o paciente? Então, o primeiro ponto é se colocar no lugar do paciente
encorajar o paciente, reconhecer seus medos. Então, eu tenho uma série de propostas que podem otimizar essa situação. Então, vamos falar de situações práticas. Se coloque no lugar do paciente. Aqui são trabalhos, um trabalho publicado na Inglaterra, que mostra que Londres é um dos países, Londres é uma das cidades que tem maior número de suicídios no mundo, e por conta disso, o sistema de saúde inglês estimulou as farmácias comunitárias, que em sua maioria são privadas, para que elas façam a triagem de problemas de saúde mental desses pacientes. O farmacêutico ele faz perguntas específicas durante o atendimento, e isso serve de gatilho para que o paciente se sinta à vontade para dizer que não está se sentindo bem. A partir desse levantamento, o farmacêutico notifica o sistema de saúde e o sistema de saúde, de maneira preventiva, vai acompanhar esse paciente. O New York Times publicou agora, em 2019, um artigo também falando sobre a mesma necessidade, né, de se desenvolver, a partir do modelo inglês, um novo modelo de cuidado farmacêutico próprio do paciente. Então, o farmacêutico tem que se colocar de maneira proativa, né, como se estivesse na situação do paciente. Para isso, ele tem que ser treinado para encorajar o paciente a falar de si mesmo. Ele tem que conhecer medos, crenças, valores, necessidades, e a partir daí ele consegue notificar o sistema de saúde ou o plano de saúde privado para que eles tomem providência. Para isso, o farmacêutico também tem que ser treinado para que ele demonstre sempre respeito ao cliente. Respeito no sentido de entender as necessidades mais básicas ou específicas que o cliente pode ter. Desde uma criança, né, ou até o atendimento de uma necessidade de uma família que é para atender um membro, né, que não é humano. Né? A ideia de você mostrar respeito, a ideia de você entender que o outro precisa de um cuidado, faz com que haja maior engajamento, vinculação e fidelização desse cliente. Nesse sentido, o sistema de saúde inglês também tem estimulado tanto farmácias privadas como médicos, né, tanto do sistema público quanto privado, a atuar de maneira interprofissional, estimulando o autocuidado e a corresponsabilização do paciente. Dessa forma, eles têm lançado diversos documentos que trazem a necessidade do paciente cuidar de si mesmo. A ideia é que o paciente não deve depender só do plano ou do próprio sistema de saúde. Para que a gente consiga obter esses melhores resultados, diversos estudos na literatura estão mostrando que em outros países o farmacêutico está sendo treinado para que ele consiga atuar de maneira empática e ele gere esses resultados que eu acabei de falar. Beleza. Mas a partir disso aí, é suficiente para que apenas o meu farmacêutico estando treinado, ele consegue entregar esse resultado que a gente está esperando? Não. É importante que a gente trabalhe de uma maneira política articulada com outros setores para que a gente obtenha melhores resultados. Então, o NHS inglês, Sistema de Saúde, como eu disse, a partir da premissa que o farmacêutico está treinado, e essa foto na verdade, é um print screen de um vídeo institucional do Sistema de Saúde inglês, dizendo que quando o paciente está doente, ele primeiro procure o seu farmacêutico. E a farmacêutica, ela trabalha numa farmácia privada, mas ela diz que é treinada o suficiente para atuar de forma integrada na promoção da saúde. Então, como vocês podem ver nessa figura do lado esquerdo em cima, ele diz que, primeiro, se você não está se sentindo bem, procure sua farmácia. Procurar o médico é apenas a terceira opção do sistema, e dessa maneira o sistema funciona de maneira mais estruturada, organizada. É importante destacar que, do mesmo jeito que isso se faz no sistema público lá da Inglaterra, é possível fazer a transposição para as operadoras de saúde aqui do Brasil. Então, a operadora de saúde pode virar um cliente em potencial. Aqui são estratégias institucionais do próprio NHS, mandando o paciente, né, estimulando o paciente, sugerindo ao paciente que ele não precisa ver o médico primeiro, que é importante que ele vá à farmácia primeiro, tanto para resolver sintomas menores, que são aqueles que se utiliza a MIP, quanto para manutenção e controle de doenças crônicas, como diabetes, certo? Aqui do lado direito, a gente pode observar
um serviço novo que foi criado há aproximadamente um ano pelo sistema de saúde, que é um aplicativo onde o paciente, com dúvida, ele entra em contato e ele fala com farmacêuticos das farmácias mais próximas da sua casa, por meio desse aplicativo que foi também desenvolvido em parceria pelas grandes redes de farmácias da Inglaterra, junto com o sistema de saúde inglês. Qual o impacto disso na economia? De acordo com a Deloitte, né, num estudo realizado agora em 2018, os efeitos da ação interprofissional de médicos e farmacêuticos pode ser fundamental, né, e para isso se pode utilizar a tecnologia por meio de smartphones, ela pode ser fundamental para a manutenção da saúde dos pacientes e menor custo dos sistemas público e privado. Outra estratégia institucional interessante é o que a gente chama de accountable care. É um modelo criado nos Estados Unidos que tem a função de trabalhar numa lógica de motivação do profissional de saúde. Então, o profissional de saúde, de uma maneira geral, ele é sensibilizado para atuar de maneira mais efetiva. O que isso significa? Quanto mais o profissional de saúde gerar cura, diminuição de internações, diminuição de custos em saúde, mais o sistema paga para ele. Então, é estimulado o trabalho em equipe, equipes que não necessariamente estão ligadas ao sistema de saúde público, mas equipes que, inclusive, são compostas por farmacêuticos comunitários que atuam de modo a atender pacientes que são menos lucrativos ou pacientes que procuram mais o sistema de saúde por desinformação, por baixa literacidade em saúde. A partir daí, quanto mais esse paciente é bem cuidado e ele apresenta resultados em saúde positivos, os profissionais de saúde, eles são motivados, as farmácias, elas são motivadas por meio de bônus dentro dos seus recursos que são pactuados. A partir desses resultados, a gente gera grandes modelos de Big Data. Então, vários estudos mostram que a conexão da farmácia comunitária, da farmácia comercial com o sistema de saúde pode gerar grandes modelos de Big Data que influenciarão diretamente nas tomadas de decisão em saúde, tanto públicas quanto privadas no país. E isso tem uma influência direta na rentabilidade das farmácias. Como eu disse, para que isso aconteça, é importante a gente preparar o farmacêutico para que isso ocorra. Aqui no Brasil, meu grupo de pesquisa do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social tem desenvolvido estudos para desenvolver aplicativos, ferramentas, modelos de trabalho que otimizam a prática profissional, dentre os quais o paciente virtual, que é uma ferramenta que foi criada por nosso grupo há 10 anos e que tanto serve para a formação de estudantes de farmácia, para a prática do cuidado, como para profissionais de saúde que precisam ser reciclados, que precisam ser melhor formados para que eles tenham um novo modelo de prática associado a essas tecnologias, a esses modelos disruptivos que estão sendo propostos recentemente. A gente também tem lançado livros, aqui do lado esquerdo, um livro que o nosso grupo lançou, dentro de uma série com o professor Paulo Caleb, aí da USP de São Paulo, chamado Cuidado Farmacêutico. São 6 livros, e esse nosso grupo escreveu, esse do lado esquerdo, nosso grupo escreveu diretamente. E do lado direito, um livro que eu acho fundamental, né, para quem quer engajar o paciente, que é esse Engage, que ele fala da introdução da tecnologia e a fidelização do paciente como algo fundamental. Diante desse modelo, o profissional que trabalha de forma adequada, compreendendo todas as questões que foram levantadas, ele pode ser um profissional melhor, um profissional mais efetivo, um profissional que gera resultado. Aqui no Brasil, a gente está trazendo dados de um projeto de implantação que eu coordenei na farmácia popular, né, do Brasil, rede própria, né, que agora está extinta, mas que foi iniciada aqui em Sergipe. A gente treinou profissionais de 4 farmácias. Isso aqui são modelos de cuidado feitos durante a dispensação. Essa farmacêutica aqui, a Cíntia Lorena, ela está sentada no balcão. No balcão, a gente introduziu um modelo tipo Walgreens para que o paciente pudesse ser melhor atendido. Aqui são estratégias de educação em saúde, onde os pacientes eram educados sobre cuidados com a própria saúde dentro da farmácia.
se estabelecia a lógica do paciente buscar aferir a pressão na farmácia. A farmácia virou um estabelecimento de saúde com hora e dia marcado para que isso fosse feito, para que o serviço ele não se desorganizasse por conta dessas ações específicas. Havia encaminhamento para os médicos da região. O feedback disso como pode ser visto aqui em cima, são encaminhamentos dos médicos mandando pacientes para a nossa farmácia, e como vocês podem observar nessa terceira foto embaixo, isso aqui é uma fila no dia de aferição da pressão. Pacientes esperando para ser atendidos pelo farmacêutico ou medir a pressão com o farmacêutico, e aqui em cima são o reconhecimento desse trabalho, de um bolo, de uma toalha bordada, um peixe, os farmacêuticos sendo reconhecidos pela sua prática profissional. Aqui é um outro modelo de trabalho que a gente desenvolveu, uma consultoria que eu dei para o Ministério da Saúde nos anos de 2014 e 2015. A gente treinou farmacêuticos 26 farmacêuticos das unidades de saúde do Recife, lá em Pernambuco, onde a gente treinou os farmacêuticos para fazerem cuidado ao paciente, quer seja um cuidado em ambulatório, né, com consultórios farmacêuticos específicos, quanto no atendimento domiciliar, no caso do NASP, né, e isso é importante a gente destacar, que o atendimento domiciliar do farmacêutico, ele é comum no mundo todo. Inclusive, ele é remunerado em vários países, por meio desses próprios planos de saúde que pagam para o farmacêutico da vizinhança visitar os pacientes que têm mais dificuldade de utilizar medicamentos. Aqui é a farmacêutica do NASF, né, a Aline, ela orientando como faz o uso do medicamento e criando com caixas de sapato, né, organizadores de medicamentos para o paciente. Qual é o impacto disso na vida das pessoas? Isso aqui é um trabalho de dissertação de mestrado que eu orientei há quase 10 anos atrás, né, com a hoje professora da Universidade de São Paulo, da USP, a professora Patrícia Aguiar, que ela foi minha mestranda na época. Ela atendeu 30 pacientes idosos e ela conseguiu melhorar significativamente pressão arterial e glicemia dos pacientes, melhorou a adesão do tratamento. Então, aqueles dados que foram obtidos no Walgreens Pharmacy, eles podem ser replicados aqui, porque a gente tem pessoas e tecnologia para desenvolver esse tipo de ação. Com base nisso, o Ministério da Saúde me chamou em 2017 para coordenar o maior projeto da minha vida, né, onde a gente coordenou o treinamento de farmacêuticos do SUS para o atendimento a medicamentos de alto custo. Pacientes que faziam uso de medicamentos para artrite e hepatite, né, que hoje custam quase R$1 bilhão, para a gente conseguir manter no SUS, e a gente treinou 41 farmacêuticos nos estados de São Paulo, Minas, Pernambuco e no Distrito Federal, né? E agora, em dezembro passado, nós fizemos, né, a entrega dos certificados, né, no Ministério da Saúde, num evento do Ministério da Saúde em Brasília, como vocês podem ver aqui embaixo. Dentro desse projeto, a gente treinou os farmacêuticos para atuarem com pacientes que utilizavam muitos medicamentos, e especialmente medicamentos para artrite e hepatite. Como vocês podem ver nas fotos, a quantidade de medicamentos em uso pelo paciente é muito grande, e esses pacientes, né, que embora nessas doenças, mesmo sendo atendidos pelo SUS, têm maior escolaridade, tem muita dificuldade, como eu disse no início da apresentação, para fazer manejo correto desses medicamentos, organizar os horários de uso e aderir aos tratamentos de alto custo que são hoje disponibilizados pelo SUS. Bom, mas como é que é possível integrar cuidado e tecnologia? Para finalizar, é importante destacar que com a pandemia, né, a gente teve a aprovação de uma lei, de uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta, inclusive, a questão da telemedicina. Então, de que maneira a telefarmácia pode entrar nesse contexto? Como eu já mostrei anteriormente, a telefarmácia não é uma novidade. Aqui, como vocês podem ver, é um artigo publicado em uma revista de Singapura, em 2016, falando dos benefícios e danos que a telefarmácia poderia trazer. Aqui são estudos científicos falando desde 1999 sobre o uso da telefarmácia como uma estratégia de integração do farmacêutico comunitário
com a população que circunvizinha a farmácia onde ele trabalha, né? De que maneira ele pode atender de maneira integral pacientes, né? Então, a gente vê que existem grandes perspectivas, né? Na verdade, essa proposta tem 20 anos, ela vem sendo aplicada em algumas partes do mundo, e as perspectivas, elas são de ampliação exponencial nos próximos anos. Então, o farmacêutico, ele tem que estar presente na farmácia e ele tem que estar próximo do paciente, quer seja por meio físico ou por meio de videoconferência. Aqui são outras citações de 2016, 2018, sobre a telefarmácia, na lógica de orientação ao paciente, da necessidade do paciente que precisa de cuidado. Aqui são aplicativos que foram desenvolvidos em algumas partes do mundo durante a pandemia para atender pacientes por telefarmácia, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E aqui são, inclusive aqui do lado direito, são propostas para a contratação de novos farmacêuticos que possam atender por telefarmácia. Né? A ideia é contratar profissionais que se qualifiquem para fazer um atendimento diferenciado durante a pandemia, né, para os pacientes que justamente são do grupo de risco. No Brasil, a telefarmácia é uma realidade, ela pode virar algo absolutamente mais concreto. O avanço com as prescrições eletrônicas favorecem essa situação, e a gente já tem empresas disruptivas de farmacêuticos hoje, né, orientando de maneira específica o paciente, criando modelos que os medicamentos eles são dispensados de maneira organizada por horário, personalizada. Inteligências artificiais também desenvolvidas por farmacêuticos no Brasil já existem e elas já estão sendo postas em prática em grandes hospitais, principalmente do sul do Brasil. E para encerrar, eu queria dizer que, embora a gente esteja vivendo um momento de revolução digital, onde várias profissões elas estão ameaçadas pela automação e pelas inteligências artificiais, de acordo com o site Will Robots Take My Job, a profissão de farmácia ela é totalmente segura. O farmacêutico que atua próximo da população, como dito no site, fornecendo orientações ao paciente sobre os medicamentos e seu uso, bem como aos profissionais de saúde, eles são profissionais insubstituíveis. São profissionais cada vez mais necessários e que precisa haver um investimento cada vez maior para que esse profissional ele se torne mais efetivo dentro dos estabelecimentos farmacêuticos e que esse profissional ele seja mais reconhecido como um profissional que não só traz benefícios para a população, mas que também aumenta a produtividade dos serviços e, consequentemente, reduz custos para os planos de saúde e para o sistema de saúde públicos, gerando, obviamente, mais lucratividade para as farmácias. Então, esse era o meu recado. Aqui estão meus contatos, né? Então, a gente fica à disposição, agradece muito a sua atenção e a gente espera que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com o desenvolvimento do varejo farmacêutico brasileiro e, principalmente, trazendo mais benefícios e trazer mais benefícios para a população. Obrigado.